Eu sou o professor Drauzio, essa é a primeira temporada, aula 8. Vou abrir meu Visual Studio Express 2012 para Windows Desktop. Vou abrir a temporada 1. Na aula passada eu mostrei como criar um objeto de transferência que vai ser, no nosso caso, o cliente. Então aqui eu tenho o objeto da aula passada, o cliente, e esse cliente tem as propriedades, que são os campos, que é o ID do cliente, o nome, data de nascimento, sexo e o limite de compra. E nessa aula de hoje eu vou mostrar como fazer uma coleção de clientes. Então, antes de começar a implementar, vamos entender o que é uma coleção. Quando eu estiver implementando a tela, eu vou ter que listar uma coleção de clientes. O que é uma coleção de clientes? Por exemplo, aqui, estou no meu banco de dados, na tabela de clientes, e aqui eu mandei ele listar para mim os clientes que tem lá dentro. Então, quantos clientes eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4 clientes. Cada cliente desse, eu vou colocar dentro de um objeto cliente, que foi o que eu mostrei na outra aula. Então, cada cliente daquele, eu vou pegar essa classe modelo minha cliente, vou instanciar ela, ou seja, essa aqui é uma cópia ao modelo, eu vou criar um novo desse e vou colocar os dados aqui dentro. Então, eu vou vir lá no banco, por exemplo, vou pegar o ID, o nome, a data de nascimento, o sexo e o limite, e vou colocar dentro desses campos. Tá? Então, isso eu vou estar carregando um cliente. E nesse banco eu tenho 4 clientes. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso carregar um desse e guardar em uma coleção. Tá? Então esse objeto que nós vamos fazer hoje é a coleção de clientes. É para isso que eu vou mostrar essa aula de hoje. Então como é que funciona a coleção? Imagine assim, a coleção ela é principalmente usada dentro do grid. Então normalmente aquelas telas que você tem um campo para pesquisar e você aperta pesquisar, ela lista um conjunto de dados dentro de uma grade, dentro de uma tabela, que aqui no Visual Studio a gente chama de Data Grid View. Então aquilo ali é uma coleção, você pega aquela coleção e coloca ali e ele exibe para você. E no .NET a gente vai chamar ela de cliente coleção. Esse nome é em português. Em inglês, o padrão do .NET é cliente collection. Tá? Então toda vez que você vê um objeto lá dentro que termina com collection, você sabe que é uma coleção. É um conjunto de objetos. Ou seja, eu tenho um objeto e lá dentro eu tenho vários daqueles objetos. Sempre que for coleção, eu tenho vários dentro. Então, por exemplo, eu tenho um lápis. Lápis collection, ou seja, uma coleção de lápis. Eu tenho lá fornecedor collection, uma coleção de fornecedores, vários fornecedores. Então essa é a ideia. A coleção vai ser essa parte azul aqui, ó. Então isso é a classe que nós vamos criar hoje. Isso é a coleção. Dentro dela eu vou ter vários clientes, tá? Então eu crio uma coleção de cliente e vou colocando. Então, por exemplo, eu venho e coloco aqui cliente 1, Drauzio, coloca na coleção. Cliente 2, Flávio, coloca na coleção. Cliente 3 e vai colocando na coleção. Então, eu já tenho esse objeto cliente, não tem que nós fizemos na aula passada? O que eu tenho que fazer agora é uma classe que permita que eu coloque vários desses clientes dentro dessa classe, tá? O pessoal chama às vezes de, por exemplo, na faculdade, se você vê vetor. Ah, eu faço um vetor de inteiros. Então eu tenho um vetor, eu tenho as posições 0, 1, 2, 3, e dentro dessa posição eu coloco um número em cada posição. Nesse caso é tipo um vetor, só que dentro do vetor eu não vou colocar só números ou só texto. Em cada posição, na posição 0, eu vou colocar um outro objeto aqui dentro, que é um cliente. Na posição 1, eu coloco outro cliente. Na posição 2, tá? Então quem já viu na faculdade de vetores, a ideia o conceito é o mesmo. Então aqui nessa posição 0 na faculdade você colocaria um número. Aí você faz na posição 1 outro número, né? Quem trabalhou com int ou se você estiver trabalhando com letras, com caracteres, aqui um caractere, aqui outro. Já no nosso caso, nós vamos trabalhar com clientes. Em cada posição do vetor, em cada posição eu vou colocar um cliente. Então, eu vou lá, falo assim, eu quero criar uma nova coleção. Aí ele vem e cria essa caixa azul. Aí eu falo assim, agora eu criei um cliente, adiciona para mim na coleção. Ele vem e coloca aqui, ó, esse é o primeiro. Cria um novo cliente, adiciona ele na posição 2. Cria um novo cliente, adiciona na posição 3. Como começa no 0, é 0, 1, 2, 3, assim vai indo. Então é isso a classe que nós vamos criar hoje, uma coleção de clientes, para poder guardar vários clientes dentro da classe. Vou fechar aqui a classe da aula passada. Então eu tenho aqui meu objeto de transferência. E aqui dentro eu vou criar a classe. Então eu vou criar em português, como é a primeira temporada, para facilitar o entendimento quando vocês forem estudar. Então, se eu tenho uma classe chamada cliente, eu crio uma outra classe chamada cliente e coloco a palavra coleção no final. Tá? E se você já quiser fazer no padrão da Microsoft, cliente collection em inglês.
Agora, como a aula é básica, introdutória, vamos fazer em português. Então, ó, botão direito, adicionar uma classe. Então, quero adicionar uma nova classe. Essa classe vai se chamar cliente coleção. Tá? Então, ó, falei que é uma classe. Tá? Então, já vem marcado. Estou criando uma classe vazia. E aqui no nome eu vou chamar ela de cliente coleção. Vou dar um adicionar. Lembrando que esse projeto meu de objeto de transferência é uma biblioteca de classes. Então, se eu tenho uma biblioteca de classes, ele serve para colocar classes dentro dela. Eu já criei uma classe. Lembrando que a classe representa o objeto. Então, esse é uma classe que representa o objeto cliente. E essa segunda classe representa o objeto cliente coleção. Ele já abriu aqui para mim, ó, então eu só vou fechar, clicar duas vezes de novo. Ele abriu aqui o cliente coleção para mim. Lembrando, ele está dentro do namespace objeto transferência, então como ele está dentro do mesmo projeto, que é o objeto transferência, tanto essa classe cliente quanto a cliente coleção está dentro do mesmo namespace. O namespace ele serve para agrupar as classes, então eu sei que dentro desse namespace objeto transferência, dentro dessa caixa chamada objeto transferência, eu tenho todas as classes que são meus objetos de transferência, que eu expliquei isso na aula passada, né, o que é o objeto de transferência. Então, a primeira coisa, eu vou falar que essa classe ela é pública. Ela é uma classe pública porque essa coleção vai poder ser usada em todos os lugares da aplicação. Eu vou pegar na tela, vou exibir lá no grid da tela, depois eu vou pegar ela, vou levar para o banco de dados, vou falar assim, ó, banco de dados, carrega para mim essa coleção nas regras de negócio. Ela vai no banco, pega os dados, coloca dentro dessa coleção e me devolve. Toma, eu tenho uma lista de clientes, pode usar ela. E assim vai indo. Então, para criar essa coleção, eu vou ter que explicar outro conceito da orientação a objeto, que é o conceito de herança. Para quem ainda não conhece, eu vou explicar de uma forma rápida o que é herança. O que é herança? Às vezes o pessoal ouve falar de herança e fica um pouco confuso. Vamos pensar em herança sem pensar em programação. Imagina o seguinte, eu tenho meu pai aqui, ó, esse senhor aqui é meu pai, por exemplo, é um pai, meu pai ou o seu pai, e o seu pai ou meu pai, vamos supor que é o seu pai. O seu pai ele tem 3 casas de aluguel, então ele tem 3 casas alugadas. Ele é uma pessoa que tem 3 coisas. Tá? Se ele tiver um filho, no caso você, o seu pai, você vai herdar dele essas casas quando ele morrer? Vai ficar para quem? Ele só tem um filho, só tem você. Para quem que fica essa casa? Fica para você, né? Então eu vou subir você aqui, você já... Seu pai era fazendeiro, você já estudou para programação e agora tem você aqui. Tá? Então se eu falar assim, ó, você é herdeiro do seu pai, você herda o seu pai. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que seu pai tem é seu. Não é? Tá certo? Tá certo. Na programação, a ideia é a mesma. Você tem uma classe, você vai falar assim, ó, essa classe, ela está herdando uma outra classe. Então, o que quer dizer? Tudo que tiver dentro da outra classe, essa classe também vai ter. Tá? É a mesma ideia. Se eu herdo do meu pai, tudo que meu pai tem é meu. E se uma classe herda de outra classe, tudo que a outra classe tem, ela tem também. E aí, se eu vou lá e compro uma moto, por exemplo. Fui lá e comprei uma moto. Então, agora eu tenho uma moto. Essa moto é do meu pai? Não, essa moto é minha. Né? Eu vou herdar tudo que meu pai tem, e aí, além do que o meu pai tem, das coisas que meu pai tem, eu também vou ter uma moto minha. Ou seja, quando você herda do seu pai, isso não quer dizer que você só pode ter as coisas do seu pai, você pode ter as suas coisas também. Mesma coisa uma classe. Quando você fala uma classe, a classe vai herdar de uma classe pai. Então ela vai lá e herda. Então quer dizer que tudo que está dentro da classe pai ela vai ter. E aí você fala assim, mas essa classe também tem que ter umas coisas a mais. Você vai e coloca essas coisas a mais nela. Então isso é possível. Então você vai ter as 3 casas do pai. Por exemplo, se eu tivesse uma classe aqui, ó, filho, e uma classe pai. Aí eu falo assim, ó, essa classe filho herda dessa classe pai. Então eu ia colocar filho ponto casa 1, filho ponto casa 2, filho ponto casa 3. Ele ia ter a casa. E o pai teria pai ponto casa 1, pai ponto casa 2, pai ponto casa 3 também. E aí o filho, colocaria filho.moto e aparecer a moto também. Agora no pai não, se põe pai.moto, aqui no pai não tem moto. A moto está só na classe filha. Então, entenderam a ideia? É o mesmo conceito de herança de pessoas, de herança de bens familiares. Esse é o conceito da herança na programação. A herança, ela permite a criação de classes idênticas às classes já existentes. Tá? Então, eu tenho uma classe cliente, no nosso caso, e ela tem lá os campos ID, nome. Se eu
criar uma classe cliente especial que herda da cliente, essa cliente especial ela também vai ter ID, nome e os outros campos. E na cliente especial eu posso pôr mais alguma coisa, entendeu? Então ela permite a criação de classes idênticas às existentes. Se eu não colocar mais nada, por exemplo, no caso que eu expliquei agora há pouco, se o filho simplesmente herdar do pai e não comprar nada, o filho só vai ter as 3 casas. Então o filho vai ser idêntico ao pai. Ele vai ter o que o pai tem e o filho tem. Quando a gente fala de superclasses e subclasses, as superclasses são o pai, as classes super, as maiores. E as subclasses são as filhas, as que herdam. Se eu tiver coisas na classe pai, por exemplo, propriedades, atributos, métodos, eu posso estar modificando eles nas classes filhas. Se eu herdar, eu posso mexer nela nas classes filhas. Tá? Então, eu vou lá e implementei alguma coisa, um métodozinho lá, som no pai, e eu quero mudar ele no filho. Aí eu sobrescrevo esse som e faço uma alteração no filho. E por fim, como é que eu faço para saber se é uma classe? Então eu faço a pergunta, é um, é uma? No meu caso, por exemplo, eu sou um Chiarotti, meu pai é um Chiarotti. Então eu falo assim, o Drauzio é um Chiarotti? Sim, se ele é um Chiarotti, então tudo que meu pai tiver eu também tenho. E aí eu posso comprar as minhas coisas. Por exemplo aqui, um exemplo bem... o pessoal costuma usar muito. Carro é um veículo? Moto é um veículo? Sim, carro é um veículo e moto é um veículo. Por exemplo, um veículo ele tem peso, cor, altura, largura, então tem algumas propriedades que os veículos têm. Então você cria uma classe veículo e aí o carro vai herdar desse veículo. Então eu tenho o carro que ele herda do veículo. Então o carro é um veículo? Sim. Então o carro vai ter cor, o carro vai ter peso, o carro vai ter altura. E aí no carro você implementa porta e outras propriedades que tem o carro. Aí fala, moto é um veículo? Sim, moto tem peso, tem altura, tem tipo de combustível, tem. E aí o que a moto tem que o carro não tem, que o caminhão não tem? A moto, por exemplo, tem passageiros, capacetes. Então você pode implementar as propriedades que na moto tem e no carro não tem. Então o que é comum entre eles você coloca numa classe, que seria o pai deles, e os dois vão herdar dessa classe veículo. Então voltando para a programação. Como é que faz para herdar no .NET? Para quem vem do Java, para fazer herança utiliza a palavra extends e aqui é a classe pai. No .NET, para fazer herança, é utilizado os 2 pontos. Então, quando eu coloco 2 pontos, estou falando que essa classe se herda. Então, a classe cliente coleção, ela vai herdar de uma outra classe. Então, como é que eu faço? Por exemplo, se eu falar assim, que ela herda da classe cliente. Se eu falar que a classe cliente coleção herda da classe cliente, nesse momento, a cliente coleção ela vai estar herdando tudo que a classe cliente tem. Para mim demonstrar, não, ó, isso aqui eu só estou demonstrando, ainda não terminou, tá? Eu vou ter que fazer esse cliente virar uma coleção. Eu vou fazer uma outra classezinha aqui só para ir mostrando para vocês como é que faz. Então, vocês não precisam fazer se quiser, tá? Só aqui para demonstrar. Então, vou adicionar uma nova classe. Vou chamar de class 1 mesmo. Tá? Então, criei uma class 1 aqui. Vou criar um método vazio para a gente testar, só para ir demonstrando essa parte de herança. Então, ó, vamos lá. Eu tenho um cliente, então eu vou criar um cliente aqui, ó. Cliente, vou dar um nome para ele. Cliente Drauzio é igual a new cliente. Eu já explico essa parte do new que é a parte de instanciar. Então só para a gente ver. Então se eu colocar cliente ponto, o que vai aparecer para mim? Vamos ver o que apareceu aqui, ó. Ó, data de nascimento, ID do cliente, limite de compra, nome e sexo. Então são os campos que o cliente tem. Então o cliente, por exemplo, aqui se eu colocar aqui o nome é igual a Drauzio, ponto e vírgula, eu criei um cliente e ele se chama Drauzio. Já o cliente coleção, eu vou apagar a herança, ó, vou deixar ele sem nada. Então eu tenho aqui uma classe chamada cliente coleção. E o que ela tem dentro dela? Não tem nada, né? O meu cliente, ele tem esses campos. Então vocês viram que eu coloquei o ponto lá, apareceu esses 5 campos. Já o cliente coleção, não tem nada dentro. Então se eu colocar cliente coleção lá, vamos criar uma instância nova aqui. Cliente coleção. Cliente coleção. Vou chamar de minha coleção. É igual uma nova minha coleção. Se eu colocar minha coleção ponto, o que apareceu para mim? Deixa eu subir um pouco aqui, ó. Tá vendo que não apareceu nada? Esses 4 sempre vão aparecer em todas as classes, em todos os objetos que vocês usarem, eles vão colocar. Aqui é do .NET,
que é para comparar se é igual a algum outro, que é para transformar para texto, para string, pegar o tipo. Esses 4 sempre aparecem. Então, tá vendo que não apareceu mais nenhum? Agora, se eu vier na classe cliente e falar assim, ó, essa classe cliente coleção, ó, ela tem o nome de cliente coleção. Ela vai herdar da classe cliente. Então, ela herda. O que eu estou falando? Estou falando que tudo que a classe cliente tem, esses 5 campos, ó. Lembra que eu falei que tudo que o pai tem, o filho tem? O cliente é o pai. Então, o que o pai tem? Tem 5 campos. O filho, ó. Então, aqui, ó. Esse é o pai, tá? O cliente é o pai. Então, o cliente coleção, ele está herdando. Quando eu falei o Drauzio está herdando as casas do pai dele, então o cliente coleção está herdando as coisas do cliente, ó. Então, se eu colocar lá agora, ó, no exemplo que eu mostrei, cliente, ponto, ó o que aconteceu. Tá vendo? Ele está herdando, ele traz para mim, ó, os campos que tem dentro do cliente, ó. Então, agora eu posso usar na cliente coleção tudo que o cliente tem. Então, vocês viram? Então, aqui na cliente coleção, não tem, por exemplo, se eu colocar aqui ponto nome, ó, é igual lá, uma coleção virou um cliente também, ó. Browse 1. Por quê? Porque ela está herdando. Se ela está herdando, tudo que o pai tem, o filho tem. Então, nesse momento, ela conseguiu enxergar tudo que está dentro do pai. Então, eu vou apagar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu quero que o cliente de coleção seja um cliente igualzinho? Não, não é isso que eu quero. Eu quero que ela seja uma coleção de clientes. Então, como é que é lista em inglês? List. Eu quero que minha cliente de coleção seja uma lista de clientes. Então, nesse momento aqui, eu transformei a minha cliente de coleção num vetor de clientes. Tá vendo? Então, aqui, esses 2 pontos falam que é a herança. Tá? Só para ficar mais claro, se você tem um vetor, por exemplo, na faculdade vocês não viram um vetor, quem já fez faculdade ou estudou alguma coisa de vetor, eu tenho aqui um vetor e esse vetor ele tem aqui dentro 1, aí você põe a 3, todo mundo que já brincou com vetor já fez um vetor de inteiros, né? 4. Esse list aqui é o vetor, tá? É o quadradão aqui. E o que vai em cada caixinha, em cada espaço, é essa palavra aqui, ó. Então, se eu quisesse fazer um vetor de inteiros, eu faria isso aqui, ó, lista de inteiros, ó. Se eu quisesse um vetor de texto, eu fazia lista de string, tá vendo? Então, aí nesse caso aqui de lista de string, aqui dentro seria um vetor, só que cada posição aqui seria uma string, aqui seria outro texto, aqui seria outro texto. Quando eu falo que eu quero uma lista de clientes, eu estou falando que essa minha classe, a classe cliente coleção, ela vai ser uma lista e aí vai ter em cada quadradinho um cliente. Então aqui vai ter um cliente, aí adiciona outro cliente, aqui outro cliente. Tá? Então na posição 0 da lista vai ter um cliente, na posição 1 da lista outro cliente. E aí quando eu falo que ela herda uma lista de clientes, eu falo que essa classe está se transformando numa coleção de clientes. Se eu quiser colocar mais algum campo, é igual eu falei, então aqui sou eu e aqui é o pai, tá vendo? Então eu estou falando que o pai dessa classe, ela é uma lista de clientes. Então no caso desse desenho que eu mostrei, que é a parte de... eu estou aqui com os clientes. Então vou demonstrar que até modifiquei, vou fazer uma demonstração como é que faz agora para adicionar clientes nessa coleção. Então vamos usar, eu vou demonstrar naquela classe que eu fiz. Só antes de demonstrar, é importante que... lembra dos namespaces que eu expliquei nas outras aulas? Então aqui eu tenho esses namespaces. Essa list, ó, ela está dentro desse namespace generics. Se eu der um botão direito e organizar, remove insert, como eu mostrei na aula passada, botão direito nos namespaces, organizar usings, remove insert. Ele limpou todos, só deixou o generic, que é onde está essa lista, ó. Então a lista, ela é uma classe do .NET. Ela, se eu grifar, se eu remover, ele vai dar erro. Eu faço, não existe, porque esse list está dentro do namespace generics. Então aqui normalmente a gente deixa o system, que o system sempre acaba usando, se depois vocês quiserem colocar mais alguma coisa na classe para brincar. Então se vocês quiserem escrever alguma coisa aqui, vocês vão precisar, se for int, alguma propriedade, vocês vão precisar. Então está pronto o nosso objeto, ele termina aqui. Vamos então usar para vocês entenderem como é que é a ideia dessa coleção. Vou na minha class 1, vou apagar aqui e vou mostrar então agora de uma forma mais explicando melhor. Então o que é instanciar? Instanciar, vocês devem ler muito, instanciar, mas o que é instância? No começo a gente fica confuso, né? Instância, de uma forma básica, eu tenho aqui ó, o cliente e a coleção dele. Isso aqui é um modelinho. Imagina que você tem uma forma de ovo de Páscoa, e aí você fala, quero fazer um ovo, você vai lá e faz um ovo e faz ele branco.
com chocolate de um tipo. Aí você faz outro ovo. Então você tem a forma. Esse objeto, os objetos de transferência nossa, eles são a forma. Então eu pego essa forma e crio um novo baseado na forma, baseado nesse modelo aqui. Então eu vou falar assim, eu quero criar um cliente, vou dar um nome para ele, por exemplo, cliente Drauzio. Esse nome aqui é o nome que eu quiser, pode ser X, pode ser Y. Tá? Então eu coloco um nome mais fácil para mim bater o olho nele e saber o que, que ele é. Então eu vou chamar de cliente Drauzio. E aqui agora eu vou instanciar. O que é instanciar? É criar um novo. Pegar esse modelo aqui, ó, pegar esse modelo de cliente aqui que tem a ID do cliente, tem o nome, tem a data. Quero criar um novo igualzinho aqui para mim poder fazer o que eu quiser, para mim poder caracterizar ele do jeito que eu quiser. Então eu falo que é igual a new, ó, isso, quando tem o new quer dizer que eu estou instanciando. New, o que é new em português? Novo. Então eu estou falando assim, ó, esse cliente, essa classe que eu criei, que chama Drauzio, ela é uma classe nova, eu estou criando uma nova, estou pegando a forma e construindo uma novinha para mim fazer o que eu quiser. Uma nova o quê? Uma nova classe cliente. Abre e fecha parênteses que quando isso aqui é o construtor, eu explico mais para frente. Então, quando eu estiver mostrando os formulários, então, quando eu abro e fecho parênteses, porque é o construtor, tá? Então, eu estou falando assim, ó, o modelo que eu quero é o cliente, o nome que eu vou dar para ele é Drauzio, e ele vai ser um novo cliente. Então, eu estou criando um novo. Peguei essa forminha aqui e criei uma nova dela. Pessoal, isso que eu estou mostrando agora é só para exemplificar, tá? O que a gente tinha que fazer na aula era até o que eu mostrei agora há pouco, que é criar a coleção tá pronta. Agora eu vou mostrar. Nós vamos estar usando elas nas telas, nas regras de negócio. Só vou mostrar hoje para ficar mais, para entrar melhor na cabeça, que às vezes você vê só na teoria e não vê fazendo, usando, não fica claro. Então vou dar uma demonstração. Então quem já entendeu, daqui para frente é só para demonstrar. Então eu criei um cliente. Então eu vou preencher algumas informações dele. Bom, esse cliente aqui, o ID dele vai ser 1. Ah lá. Então ele não está mais vazio agora. Nesse momento eu coloquei o número 1 dentro dele. E esse cliente aqui, o nome dele, eu vou chamar de Drauzio. Ah lá, então agora esse cliente, que é o modelo que eu construí, tem um código e tem um nome. Ah, vamos criar outro cliente aqui. Então eu vou criar outra instância, tá vendo? Então isso que é instanciar, eu vou criar outra. Tá vendo? Eu tenho um modelo, ó, agora eu vou fazer outra vez, vou usar um modelo, vou usar a forminha cliente de novo. Então tem um cliente, posso chamar ele de outro nome, por exemplo, Drauzio, vou chamar cliente Flávio. É igual a um novo cliente. Ó, new, quando tem a palavra new, quando que eu sei se está instanciando? Quando tem o new, quando que é new, estou criando um novo, uma instância nova. Está indo lá na memória do computador e colocando uma posição nova. E aí esse cliente aqui, que eu dei o nome de cliente Flávio, o ID vai ser igual a 2 e, por exemplo, o nome vai ser igual a Flávio. Eu poderia preencher todos os campos aqui, mas é só para uma demonstração, então tá bom para explicar. E agora eu tenho dois, não tenho? O Drauzio e a Flávia. Como é que eu coloco eles numa coleção? Tá? Por exemplo, vamos supor que esses dois estão numa casa, essas duas pessoas, elas querem sair de uma casa e ir para outra casa. Imagina assim, a regra de negócio é uma casa e a tela é outra casa, então elas vão sair. Se eu mandar elas soltas assim, não fica legal. O que é o ideal? Pôr elas dentro de um carro e manda o carro cheio de pessoas dentro. Chega na outra casa, as pessoas descem e fazem o que quiser. Essa é a ideia. Então, o carro, no caso aqui, é a coleção. Vou criar a coleção e vou colocar os dois dentro. Então, qual que é o modelo de coleção que eu tenho? Client Collection. Agora, então, eu estou usando aquela lista de cliente, que é a cliente coleção. Vou chamar aqui de minha coleção, por exemplo. É igual a uma nova coleção. Como é que é adicionar em inglês? Então, ó, só para vocês verem, ó, se eu pegar aqui o meu biotransferência, nesse momento, ele está assim, ó. Então, que nome que eu dei para ele? Ó? Vou dar o mesmo nome aqui, ó, minha coleção. Então, vamos pôr esse nome aqui lá, meus clientes, para ficar igual aqui, ó. Vou mudar o nome, ó, meus clientes. Olha lá, então nesse momento, ó, essa linha aqui é exatamente igual aquele desenho, ó. Eu criei uma coleção chamada de meus clientes e essa coleção não tem nada dentro. Agora eu quero colocar o Drauzio aqui, ó, o cliente Drauzio aqui. Então, como é que eu faço? Como é que é adicionar em inglês? Eu falo assim, dentro dessa coleção de clientes, eu quero adicionar ADD em adicionar, e ele já vai me falar, ó, Drauzio, você tem uma lista de clientes, e você pode pôr clientes dentro dela. Então, qual cliente eu quero colocar? Vou pôr o primeiro, ó. Quero colocar o Drauzio. Nesse momento, então, fica igualzinho a esse desenho.
Eu acabei de adicionar um cliente chamado Drauzio aqui, que está na posição 0, que é a primeira posição da minha lista, do meu vetor. E agora, se eu quiser colocar um segundo cliente aqui, que é o cliente que eu dei o nome de Flávio, por exemplo. Como é que eu faço? Por exemplo, aqui, vou lá na minha aplicação e falo, na minha coleção dos meus clientes, eu quero adicionar um outro, que eu vou pegar esse aqui, que já está com o ID2 e o nome Flávio, e vou colocar dentro dela. E aí tá pronto, tá vendo? Então aqui, ó, instanciei. O que é instanciar? É usar um new, criar um novo. Tá? Instância. Quero criar uma coisa igual, quero criar uma cópia. Mas uma cópia do que? Eu tenho um modelo aqui já, eu tenho o cliente, ó, eu quero pegar esse modelo e criar um novo para mim. Criei um modelo Drauzio, um modelo cliente novo que eu dei o nome de Drauzio, e aí eu posso colocar os campos. Então a diferença entre esse e esse, os dois são clientes, os dois têm as mesmas coisas, mas dentro desse tem umas informações e dentro desse tem outras informações. Tá? E aí eu peguei esses dois clientes, o 1 e o 2, e coloquei eles aqui na lista de clientes, que é a minha coleção. Então, se eu pegar essa coleção aqui ó, de meus clientes e passar para a tela, agora falar assim, ó, tela, exibe para mim. Como eu estou com esses dois dentro dela, ela já vai pegar e vai mostrar na grade, na lista, esses clientes. Então, foi só para demonstrar, vou fechar essa daqui, vou deletar ela do projeto aqui para não atrapalhar. Então, ficou pronta essa minha coleção. Então, eu tenho uma classe pública chamada cliente coleção, que herda, lembrando que herança no .NET é os dois pontos, ela herda não um cliente só, que seria só um, mas sim uma lista. Ela herda uma lista de clientes, ou seja, o pai dela é uma lista de clientes, então ela também é uma lista de clientes. Tá? Então eu transformei essa classe em uma lista cheia de clientes dentro. Então aqui a gente termina o nosso objeto transferência, está implementado o objeto transferência. Já implementamos a parte de acessar dados, então já tem a classe que conversa com o banco, já tem os dois objetos para me carregar ele com as informações do banco, levar para a tela, pegar da tela e levar para o banco. Então na próxima aula nós vamos começar a fazer as regras de negócio. Então as regras de negócio elas vão usar a classe, vai até o banco, vai conectar no banco, pegar as informações, coloca no cliente, se for vários clientes, coloca esses clientes numa coleção, e aí a hora que tiver tudo pronto, a regra de negócio entrega essas informações para a tela exibir. Ou ao contrário, vem da tela essas informações, a regra de negócio pega as informações e desmonta e pede para o banco ir lá e guardar essas informações. Tá? Então nessa próxima aula nós vamos começar a implementar as regras de negócio. Vamos compilar para ver se está tudo sem erros. Vou fechar as minhas classes. Vou aqui em View Output. Então vou dar um botão direito e Build, ou F7. Então ele vem e compila lá. Então ele falou para mim que compilou um com sucesso, não deu 0 falhas, 3 atualizações e não pulou nenhum. Então deu tudo certo. Existe uma outra opção aqui, para quem está começando, que chama Clean Solution. Tá? Se você der o botão direito na solução, tem Clean Solution. O que é clean em português? É limpar, limpar a solução. Ele apaga as DLLs do projeto. Ele apaga tudo que tem compilado no projeto. Então vou dar um botão direito, Clean Solution. Ah lá, tá vendo aqui, ó? Ele falou assim, ó, apaguei o objeto de transferência, apaguei tudo que tinha na apresentação, apaguei o que tinha nos negócios, apaguei o que tinha acessado dados. Ou seja, foram limpados 4 projetos com sucesso, sem falha, sem pular. Se eu compilar de novo agora, se eu der um build, o F7, ele vai compilar todos os projetos de novo. Então se você vir aqui agora, você vai ver, ó, ele compilou 4 projetos com sucesso, ou seja, ele recompilou todos, ele gerou todas as DLLs de novo. Mais para frente eu vou mostrar, quando a gente for executar, como que funciona essa parte de DLL, onde ela fica. E aí 0 falhas, 0 atualizações e pulou nenhum. Então deu tudo compilado com sucesso. Então nosso projeto está funcionando direitinho. Vou salvar e na próxima aula nós vamos estar implementando então as regras de negócio.